E até pouco tempo atrás, eu era a pessoa que mais fazia bullying na nossa escola. Até que aconteceu uma coisa que me forçou a mudar. Pois é, eu era um daqueles valentões que fazem bullying com outras pessoas. Eu estou muito envergonhado para entrar em detalhes sobre como eu fazia isso, mas muitas crianças tinham medo de mim. Geralmente eu escolhia as pessoas que considerava serem fracas ou nerds. E eu até tinha alguns companheiros que andavam comigo e que me ajudavam nos bullyings. Acho que eu era uma espécie de líder deles. Por que eu fazia isso? Sei lá, porque eu achava divertido, acho. Aquilo fazia eu me sentir o rei da escola. E se alguém tentasse me enfrentar, bem, essa pessoa nem tinha chance. Até os professores sabiam disso. Mas nunca tentavam fazer nada, pois sabiam que se ligassem para minha mãe, ela não daria muita importância. E bem, ela já tinha lá seus motivos, acho. Meu pai nos abandonou quando eu ainda era criança, e foi muito difícil para minha mãe sustentar meus irmãos e eu. Quanto a mim, eu não gostava muito de ficar em casa, não era muito agradável ficar lá. Então eu passava a maior parte do tempo com os meus amigos. Os professores me ignoravam, pois achavam que eu não era muito inteligente e que não tinha futuro algum. Até eu pensava assim, para falar a verdade. Tinha um cara na nossa escola, o nome dele era Julian, e eu odiava ele. Ele era baixinho, usava óculos e sempre tirava notas boas. Todos os professores adoravam ele. Aquilo era irritante para mim. Então, bem, ele se tornou a minha próxima vítima. Eu me sentava do lado do Julian e zombava dele de diversas formas, xingando, pegando as coisas dele, bem, fazendo bullying. O tempo todo, tipo, todo dia. E ele nunca fazia nada, ele só me pedia educadamente para parar, assustado demais para sequer olhar na minha cara. Isso me deixava ainda mais irritado, pois ele não reagia como as outras pessoas. E assim foi, durante meses, até que ele começou a ficar dentro da sala de aula durante os intervalos, para que eu não tivesse a chance de mexer com ele. E aí, um dia, ele não foi à aula. Eu pensei que talvez ele tivesse ficado doente, mas eu não me importava com isso. Ele não era o único cara daquele jeito na nossa escola. Um dia, minha mãe estava muito brava comigo por causa de tudo. Minhas notas, meu comportamento. E eu não queria ouvir o sermão dela, então saí de casa assim que ela adormeceu. Eu estava dando uma volta lá fora, com raiva de todas as pessoas que tinham uma vida normal. Eu sabia que bastava pedir desculpas para minha mãe, que ela me deixava voltar para casa. Mas eu não queria fazer isso. Estava ficando bastante frio lá fora e eu estava com muita fome. Então eu tentei ligar para os meus amigos. Quem sabe um deles deixava eu passar a noite em sua casa? Todo mundo disse não e nenhum deles sequer explicou o porquê. Eu continuei andando e vi o Julian dentro de uma loja. Ele não me viu, então me aproximei dele e ele estava visivelmente morrendo de medo de mim. Acho que, por não ter ninguém por perto, eu não senti necessidade de zombar dele. Então nós simplesmente conversamos sobre algumas coisas e eu contei para ele a minha situação. Perguntei se eu poderia passar a noite na casa dele. Obviamente, ele não me queria na casa dele, mas ele era um cara legal, sabe? Ele disse sim, e nós fomos para a casa dele. Eu fiquei chocado ao ver que ele vivia em uma condição pior que a minha. A casa dele era muito velha e estava em péssimas condições, e parecia que ele estava sozinho lá. Eu perguntei pelos pais dele, e ele disse que eles geralmente saíam à noite para beber. Ele quase não conversou comigo, mas me deu comida e fez de tudo para que eu ficasse confortável. Por fim, eu perguntei por que ele não tinha ido à aula. Ele me olhou, surpreso, e disse: bem, por sua causa. Eu não esperava por aquilo. Esse cara tinha uma vida pior que a minha. E mesmo assim, era super inteligente e tinha um bom coração. E eu nem conseguia pedir desculpa para ele, pois, bem, eu não costumava dizer isso para ninguém. Pela manhã, o agradeci e disse que não mexeria mais com ele, pois ele era um cara legal. Eu fui para casa no dia seguinte. Pouco tempo depois, o Julian voltou a frequentar a escola também. Meus amigos começaram a mexer com ele de novo e eu não disse nada no começo, mas depois eu disse para eles o deixarem em paz. Naquela hora, eles começaram a zoar de mim. E aquela foi a primeira vez que eu senti o mesmo que as minhas vítimas sentiam. Com o passar do tempo, eu parei de sair com aqueles caras e parei de fazer bullying com as pessoas. Claro, eu não parei imediatamente, mas toda vez que queria zombar de alguém, eu me sentia meio culpado. Eu esperava que eu e o Julian nos tornássemos amigos, mas ele não quis depois de tudo o que eu tinha feito com ele. E eu entendo. Agora só me resta tentar ser uma pessoa melhor, acho. Já se passou um tempo desde que isso aconteceu e a minha vida está muito melhor.
Eu quase resolvi meus problemas com a minha mãe e minhas notas estão um pouquinho melhores. E bem, agora eu tento defender aquelas pessoas que maltratei antes. Por favor, compartilhe essa história com outras pessoas.